Em Brasília, 7 horas. A Rádio Justiça apresenta Revista Justiça. Olá, muito bom dia, eu sou o Sérgio Duarte e agradeço a sua sintonia aqui na Rádio Justiça nesta terça-feira, dia 21 de outubro de 2025. Vamos juntos com Revista Justiça até as 9 horas da manhã, por isso é muito bom te encontrar aqui na Rádio Justiça, que conta com os trabalhos técnicos de Luiz Alves. E com ele, vamos saber os destaques do programa de hoje. Revista Justiça. Hoje no Revista Justiça, a nossa primeira hora sempre ela é dedicada às notícias do Poder Judiciário brasileiro e às 7h45 temos a primeira entrevista, é o quadro Ética e Justiça com a participação do Procurador de Justiça no Estado de São Paulo, o doutor em Direito Penal, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, o Dr. Roberto Liviano, que entre os temas de hoje vai falar sobre racismo e sexismo. A brasileira seguem positivos e operantes. Também vamos falar sobre é preciso repensar a distribuição de recursos contra a pobreza, diz uma pesquisa. Já às 8 horas da manhã, vamos falar de uma decisão da Justiça do Trabalho que condenou a Caixa Econômica Federal ao pagamento de indenização por descumprir o intervalo de 10 minutos a cada 50 minutos trabalhados, previsto em norma interna em instrumentos coletivos a empregados que exercem as funções de caixa executivo, caixa de ponto de venda e caixa de ponto de venda de fundos de investimento. A ação civil pública foi proposta pelos sindicatos bancários do município do Rio de Janeiro. O sindicato sustentou que a instituição financeira deixou de cumprir a obrigação de conceder pausas regulares aos trabalhadores que realizam atividades com movimentos repetitivos dos membros superiores e da coluna vertebral. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com o advogado especialista em Direito do Trabalho, Alfredo Góes. Às 8h15, vamos conhecer o Centro de Estudos Constitucionais do STF, que foi criado recentemente e vinculado à presidência da Corte. Essa iniciativa tem como objetivo consolidar um espaço de produção e difusão de conhecimento acadêmico em direito, estimulando pesquisas, formações, publicações e cooperação nacional e internacional. Vamos conhecer o funcionamento desse centro de estudos, conversando com o Dr. Fernando Facuri Scaffi, ele que é professor titular de Direito Financeiro da Universidade de São Paulo e que já dirige esse centro de estudos constitucionais. Também estará conosco a doutora Carolina Gomide, pesquisadora e mestre em Direito Constitucional e assessora da Secretaria de Altos Estudos do Supremo Tribunal Federal. E às 8h30 vamos falar sobre os direitos das crianças e dos adolescentes, o que diz a nossa Constituição em provimento desses menores. Aqui no STF, no dia 22, ou melhor, do dia 22 até o dia 24, nós vamos ter o 30º Encontro de Tribunais, Cortes e Salas Constitucionais da América Latina. Já no dia 24, teremos então o painel 3, Jurisprudência dos Tribunais Constitucionais sobre a proteção e garantia dos direitos de crianças e adolescentes. Dentro dessa perspectiva, traremos os direitos constitucionais das crianças e dos adolescentes. Nossos convidados são a doutora Luciana Stroyer, advogada especialista em Direito de Família, e também receberemos o advogado e consultor jurídico, doutor em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco e professor titular do curso de Direito, o doutor Pedro de Oliveira Alves. Hoje o Revista Justiça vai até às 9 horas da manhã, porque hoje teremos continuidade do julgamento da ação penal 2694, o chamado Núcleo 4. Agora 7 horas 5 minutos. Confira agora no Revista Justiça os destaques do portal de notícias do Supremo Tribunal Federal. Vamos agora conferir os destaques deste momento no portal stf.jus.br e começamos justamente falando sobre a ação penal 2694.
STF retoma nesta terça-feira, dia 21, o julgamento do Núcleo 4 da tentativa de golpe de Estado. A sessão começa com o voto do ministro Alexandre de Moraes, relator, e o julgamento será presencial e terá transmissão ao vivo pela rádio e pela TV Justiça. Ministro Cristiano Zanin, defesa dos direitos fundamentais, marca atuação no STF. Série especial em comemoração aos 37 anos da Constituição de 1988, destaca decisões emblemáticas relatadas por cada membro da Corte. Presidente do STF e do CNJ lança ações sobre trabalho e ressocialização de presos e egressos na Paraíba. Paraíba recebeu o primeiro Emprega Lab do país, ação inspirada em experiências de inovação pública. E no portal tem também destaque da Rádio Justiça. INSS vai pagar indenização por falta de peritos em 2 municípios de Mato Grosso do Sul. Também na programação desta terça-feira, então, a transmissão ao vivo do julgamento da ação penal 2694 contra os réus do Núcleo 4 da tentativa de golpe de Estado. Quer saber mais detalhes, outras informações? Acesse stf.jus.br. Agora em Brasília, 7h07. Revista Justiça. 7h07 e o STF tem maioria para derrubar liminar que autorizou aborto legal por profissionais da enfermagem. Esse destaque da Suprema Corte você confere agora com Arthur Filho. O Supremo Tribunal Federal já tem 7 votos para não manter a liminar do ministro Luiz Roberto Barroso, que havia autorizado profissionais da enfermagem a atuar em procedimentos de interrupção de gravidez nos casos em que o aborto é permitido pelo direito brasileiro, como risco de vida da gestante, gravidez resultante de estupro e gestação de feto anencéfalo. A decisão do ministro Barroso está submetida a referendo do plenário em sessão extraordinária virtual que encerra na próxima sexta-feira, dia 24 de outubro. Barroso se aposentou do tribunal no sábado passado, dia 18. Até o momento, os ministros Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Nunes Marques, André Mendonça, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli votaram para não referendar a liminar. A liminar foi concedida por 2 ações propostas pela Sociedade Brasileira de Bioética e a Associação Brasileira de Saúde Coletiva e associações de enfermagens e o Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. Ainda no último dia, como integrante do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso também votou pela descriminalização da interrupção voluntária da gravidez, ou seja, o aborto nas primeiras 12 semanas de gestação. Antes da aposentadoria, Barroso cancelou o destaque dele e solicitou ao presidente do tribunal, ministro Edson Fachin, a convocação de sessão virtual extraordinária para que pudesse apresentar o voto. Com isso, o ministro Edson Fachin convocou uma sessão virtual extraordinária iniciada na sexta-feira, dia 17 de outubro. A previsão é de encerramento hoje, às 23h59, segunda-feira, dia 20 de outubro. O julgamento foi novamente suspenso por pedido de destaque do ministro Gilmar Mendes, logo após Barroso apresentar o voto. Rádio Justiça. De Brasília, Arthur Filho. Depois de uma denúncia anônima, um homem suspeito de adulterar e falsificar bebidas alcoólicas foi preso no Distrito Federal. E além da Polícia Civil de todo o Brasil reforçar a importância desse tipo de denúncia, advogados alertam que os donos dos bares e também dos restaurantes, mesmo que não saibam que estão vendendo bebida adulterada, eles podem ser sim responsabilizados. Foi depois de uma denúncia anônima que a Polícia Civil do Distrito Federal chegou até a casa do suspeito de 56 anos. No local foram encontradas 150 garrafas vazias, tampas, selos de lacre e algumas bebidas alcoólicas já adulteradas e prontas para serem revendidas.
O homem confessou que misturava substâncias de baixo custo a bebidas de marcas conhecidas para depois revender. Por isso, foi preso em flagrante. Ele também já tem passagens por uso de documento falso, furto e até homicídio. Diante do risco de intoxicação de consumidores, as autoridades sanitárias do DF foram avisadas e fiscalizaram bares e distribuidoras de bebidas da região, mas nenhuma irregularidade foi encontrada. O advogado especialista em direito do consumidor, Vitor Guglinski, explica como são feitas as fiscalizações. A Anvisa, nesses casos, ela atua principalmente na proteção da saúde pública. As competências da Anvisa, sobre bebidas alcoólicas, elas estão mais ligadas a aspectos sanitários, e de rotulagem, quer dizer, o que é obrigado a ser informado nos rótulos da bebida, quais as informações necessárias, teor alcoólico, quantidade de calorias, os riscos lá também, as advertências sobre os riscos para a saúde. E ela faz esse controle também sanitário, que é relacionado à propriedade daquela bebida para o consumo humano. Diante dos diversos casos de intoxicação e até morte de pessoas que ingeriram bebidas adulteradas, a Polícia Civil de todo o Brasil reforça a importância de denunciar qualquer suspeita de comércio ilegal. E os consumidores que se sentirem lesados podem e devem recorrer aos PROCONs e até entrar com uma ação judicial, como reforça o advogado Vitor Guglinski. Primeiramente, ele pode recorrer à via administrativa, principalmente aos PROCONs, aos órgãos de defesa do consumidor, que têm competência para fiscalizar e autuar os estabelecimentos que estão fazendo a venda desses produtos. Também tem a possibilidade de ingressar com uma ação judicial para buscar a reparação de danos materiais e morais. Quer dizer, há aí um claro risco à saúde do consumidor. E ele pode também oferecer uma denúncia criminal e tem que ser investigado pelas autoridades. Outro alerta é para os comerciantes. Mesmo que não saibam que estão vendendo bebida alcoólica adulterada, podem ser responsabilizados, como adverte o advogado especialista em direito empresarial, Lucas Marques. Os estabelecimentos que revendem bebidas adulteradas, mesmo que de forma não intencional, eles assumem uma responsabilidade perante o consumidor. Então, o bar, restaurante ou distribuidora que tem esses produtos, eles podem ser processados civilmente, obrigados a indenizar as vítimas e ainda responder administrativamente, com multas, interdição ou cessação de alvará. Se houver comprovação de que o dono tinha conhecimento da adulteração, ele também pode responder criminalmente pelos delitos de falsificação, crimes contra a saúde pública e etc. Rádio Justiça, de Brasília, Fernanda Porto. A Advocacia Geral da União participou do lançamento da rede de agências de recuperação de ativos do Oriente Médio e Norte da África, durante fórum que foi realizado na Arábia Saudita. O evento reuniu autoridades de vários países e marcou o lançamento de uma rede voltada à recuperação de bens desviados. Os detalhes com a repórter Brenda Lima. No encontro, a AGU, representada pelo procurador Boni Soares, apresentou ferramentas para o combate à corrupção transnacional e para a recuperação de ativos desviados. As iniciativas são desenvolvidas pela Rede Globi, das Nações Unidas, para ajudar os países a identificar e recuperar dinheiro desviado por esquemas de corrupção. Esses instrumentos permitem acelerar investigações internacionais e reduzir a burocracia, tornando mais fácil a troca de informações entre autoridades de diferentes países. Segundo a AGU, o objetivo é impedir que corruptos encontrem refúgio seguro para esconder o dinheiro roubado em qualquer parte do mundo. Para a advocacia pública, a parceria entre a Rede de Agências do Oriente Médio e Norte da África e a Rede Globi da ONU deve fortalecer ainda mais a cooperação internacional com o uso de tecnologia e troca de conhecimento especializado. A reunião foi organizada pelo governo da Arábia Saudita, por meio da Autoridade Nacional Anticorrupção, em parceria com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime.
participaram representantes de diversos países da região, além de observadores internacionais e líderes de outras redes de recuperação de ativos. Durante o fórum, foram debatidos temas como cooperação jurídica entre países, confisco de bens obtidos ilegalmente, uso de inteligência financeira e rastreamento de ativos digitais e criptomoedas, uma das novas fronteiras no combate à corrupção global. Da AGU, Brenda Lima. Empresa de patinetes é condenada a indenizar consumidor com deficiência visual por queda em calçada. A EasyJet Mobilidade Limitada foi condenada a pagar R$ 4.000 de indenização por danos morais a um consumidor com deficiência visual que tropeçou em um patinete elétrico, deixando de forma irregular sobre a calçada pública. O acidente aconteceu em julho deste ano na Avenida das Jaqueiras, no Sudoeste, quando o homem que perdeu a visão em decorrência da diabetes sofreu lesões físicas após o impacto. A decisão é do 6º Juizado Especial Cível de Brasília, que reconheceu a responsabilidade da empresa. O juiz entendeu que o caso se enquadra nas regras do Código de Defesa do Consumidor e que a empresa responde objetivamente pelos danos causados a terceiros. Durante o processo, a vítima alegou que o acidente foi resultado da falta de controle da EasyJet sobre os locais onde seus clientes deixam os patinetes, pedindo indenização de R$ 20.000. A empresa, por sua vez, negou responsabilidade, afirmando que realiza campanhas educativas e não tem como fiscalizar onde os usuários estacionam os equipamentos. Na análise do caso, o magistrado destacou que o risco de usuários deixarem patinetes em locais inadequados é previsível e faz parte do próprio modelo de negócio da empresa, que opera de forma descentralizada. As fotos apresentadas no processo mostraram patinetes abandonados em calçadas, confirmando a versão do consumidor. O juiz também ressaltou que o Estatuto da Pessoa com Deficiência garante proteção especial em situações que possam comprometer a segurança dessas pessoas. O valor da indenização foi definido levando em conta a gravidade das lesões, o caráter educativo da punição e o porte econômico da empresa. Ainda cabe recurso da decisão. Rádio Justiça de Brasília, Marcelo de la Libera. 7h17. Rádio Justiça, nos 37 anos da Constituição Federal. Processos de relatoria do ministro Gilmar Mendes garantiram direitos fundamentais e segurança jurídica. Atual decano do Supremo Tribunal Federal, integrante mais antigo em exercício na Corte, o ministro Gilmar Mendes, ao longo de mais de 23 anos, proferiu votos que conduziram julgamentos de grande repercussão sobre a sociedade brasileira, garantindo direitos fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988, bem como parâmetros para assegurar o exercício. Natural de Diamantino, Mato Grosso, Gilmar Mendes se formou na Universidade de Brasília, UNB, com mestrado na mesma instituição e doutorado na Universidade de Münster, na Alemanha. Antes de chegar ao Supremo em 2002, foi procurador da República, subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil e advogado-geral da União. Presidiu o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, entre 2016 e 2018 e no biênio 2008-2010 ocupou a presidência do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, a Suprema Corte discutiu a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal, com a adoção de critérios objetivos que diferenciam o usuário do traficante. Outro processo de grande relevância relatado pelo ministro Gilmar Mendes foi de um mandado de injunção. Nesse caso, o plenário do STF reconheceu a omissão do Congresso Nacional em regulamentar o direito de greve dos servidores públicos. Em 2024, o ministro Gilmar Mendes conduziu um acordo histórico resultante de diálogo institucional entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. O consenso estabeleceu regras para ações judiciais que tratam da disponibilização de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, garantindo maior agilidade na prestação do serviço público e contribuindo para a redução da judicialização de questões de saúde. Rádio Justiça. De Brasília, Arthur Filho. Judiciário catarinense cria comitê permanente para reforçar gestão e desempenho do Prêmio CNJ de Qualidade.
Marcelo Fernandes. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina instituiu o Comitê Gestor Permanente do Prêmio CNJ de Qualidade. Vinculado à presidência do Tribunal Catarinense, ele será responsável por coordenar, monitorar e propor ações estratégicas para o cumprimento dos critérios do prêmio que avalia os tribunais brasileiros em 4 eixos principais: a governança, a transparência, produtividade e dados e tecnologia. O tribunal passa a adotar o Prêmio CNJ de Qualidade como política institucional permanente do Judiciário Catarinense, alinhando-se às diretrizes do Conselho Nacional de Justiça para o aprimoramento da gestão, da transparência e da produtividade dos tribunais do país. O grupo se reunirá ao menos uma vez por mês e poderá convocar reuniões extraordinárias para acompanhar o andamento das ações. Também será função do grupo manter interlocução direta com o CNJ, inclusive para apresentar sugestões ou recursos em relação aos critérios de pontuação. A instituição do comitê é uma das importantes iniciativas lançadas no mês em que o Tribunal Catarinense comemora seus 134 anos. Do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em Florianópolis, Marcelo Fernandes para a Rádio Justiça. Foi sancionada a nova lei que amplia a política de prevenção ao suicídio e inclui pessoas com deficiência e também com maior vulnerabilidade psicossocial. Fernanda Porto. A norma foi sancionada pela Presidência da República e altera a Lei de 2019, que institui a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio. Com isso, foi incluído no texto a previsão de ações específicas direcionadas a pessoas com deficiência e também grupos em maior risco de sofrimento psíquico, ou seja, com maior vulnerabilidade. O advogado e presidente da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência da OAB do Ceará, Emerson Damasceno, explica como deve ser feita essa notificação de situações consideradas de risco. Os Conselhos de Direitos de Defesa das Pessoas com Deficiência terão que fazer a comunicação quando tomarem conhecimento às autoridades sanitárias, e isso faz parte de um esforço conjunto, acho que de toda a sociedade brasileira, não apenas do Estado, no sentido de que a gente tenha a prevenção de grupos mais vulnerabilizados, porque pessoas com deficiência, obviamente, nós, pela invisibilidade, pela exclusão que é secular, que passamos no dia a dia, enfim, que ainda é muito presente por conta do capacitismo estrutural no país, tem realmente uma propensão maior a quadros depressivos, psicossomáticos. O advogado especialista em direito à saúde, Fabrício Reis, ressalta que a nova lei, além de cumprir o dever constitucional do Estado de garantir o direito à saúde, também é resultado da necessidade de melhorias de políticas públicas para a prevenção ao suicídio. Tem que tratar isso como realmente, de fato, uma questão de um abalo, então de uma alteração realmente química do corpo, Então é uma questão de fato de saúde, tem que ser tratado como tal. Então eu vejo essa nova lei como um olhar cuidadoso do Estado para mais um grupo vulnerável e uma forma de tentar trazer um pouquinho mais, de saúde mental e de própria dignidade mesmo e cidadania para grupos populacionais que estavam invisibilizados. Então eu acredito que seja um avanço muito importante e que pode trazer, sim, bons resultados a longo prazo. Rádio Justiça, de Brasília, Fernanda Porto. Agora, 7h24, uma criança que morava no Japão e foi trazida ao Brasil pelo pai é devolvida à mãe no Paraná. A agilidade da Advocacia Geral da União, AGU, permitiu que a repatriação ocorresse no prazo recorde de 6 meses. Mais informações com a Valquíria Henriques. A Advocacia Geral da União conseguiu, em prazo recorde, repatriar uma criança trazida ilegalmente do Japão para o Brasil pelo pai, sem autorização da mãe. O caso foi resolvido em apenas 6 meses, tempo considerado curto para processos dessa natureza. Não houve recurso por parte dos réus e a mãe da criança foi autorizada a buscar o filho aqui no Brasil. A ação de busca, apreensão e restituição foi ajuizada pela AGU em março deste ano, com base na Convenção da Haia, que determina o retorno de crianças levadas sem autorização para fora do país, onde vivem habitualmente. A criança, que morava no Japão com o pai brasileiro e a mãe vietnamita,
foi trazida ao Brasil em novembro do ano passado. Depois disso, o pai retornou ao Japão e deixou o menor sob os cuidados de familiares. A mãe pediu a repatriação às autoridades japonesas, que acionaram o Ministério da Justiça e a AGU no Brasil. Após análises, não foram comprovados maus-tratos nem riscos para o retorno do menor ao Japão. Com isso, e diante da dificuldade crescente da criança em manter contato com a mãe na sua língua de origem, a Justiça brasileira determinou a restituição. A Convenção da Haia, que serviu de base para esta decisão, estabelece mecanismo internacional para a repatriação de crianças que foram removidas ilicitamente de seu país de origem por um dos pais. A regra geral é o retorno imediato da criança. No entanto, existe exceção se constatado risco grave à integridade física do menor, o que não ocorreu neste caso. Da AGU, Valquíria Henriques. E a Justiça do Trabalho autoriza a pesquisa patrimonial em nome de cônjuge do executado. A 13ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, decidiu por unanimidade autorizar uma pesquisa patrimonial em nome da esposa de um devedor em ação trabalhista. A decisão atendeu ao pedido da parte credora e permitiu que metade dos valores eventualmente localizados pelo sistema Cisbajude, em nome da mulher, possa ser penhorada. No entanto, a medida não a responsabiliza pela dívida, nem a inclui formalmente no processo, e os valores encontrados não poderão ser transferidos de imediato para a conta judicial. O colegiado entendeu que a pesquisa em nome de cônjuges ou companheiros é um instrumento útil para garantir o cumprimento da sentença, pois pode revelar tentativas de ocultação de bens ou transferências patrimoniais indevidas. O tribunal destacou que a penhora pode alcançar apenas a parte pertencente ao devedor dentro do regime de bens, respeitando o direito de meação do cônjuge não devedor. A desembargadora relatora do caso explicou que a medida não configura quebra de sigilo indevida, especialmente quando já foram tentadas outras formas de cobrança. Segundo ela, o sigilo bancário existe para proteger as pessoas e não para ser usado como meio de esconder patrimônio e evitar o pagamento de dívidas, principalmente as de natureza alimentar, como os créditos trabalhistas. O acórdão também lembrou que a legislação e a jurisprudência não permitem responsabilizar o cônjuge que não é sócio por dívidas que não tenham beneficiado o casal. No entanto, reconheceu que é comum existirem bens em nome de apenas um dos parceiros, como veículos, que fazem parte do patrimônio comum. Por isso, a Corte considerou razoável a pesquisa em nome do cônjuge, desde que feita com cautela, proporcionalidade e respeito ao que pertence exclusivamente à outra parte. Rádio Justiça, de Brasília, Marcelo de la Líbera. 7h28. Servidores do Superior Tribunal de Justiça fazem curso para usar a IA, que agiliza decisões judiciais. Fátima Ochoa. Os servidores dos gabinetes de ministros da primeira e da segunda sessão estão consolidando o uso de uma ferramenta de inteligência artificial generativa do Superior Tribunal de Justiça. O STJ Logos permite elaborar relatórios de processos, identificar controvérsias, fazer perguntas ao sistema por meio de chat e até analisar a admissibilidade de agravos em recurso especial. Uma das usuárias é Camila Neri, servidora do gabinete do ministro Sérgio Cuquina. Hoje nós temos cerca de 20 servidores aqui no gabinete que usam a ferramenta, variando assim, porcentagem de 70% de decisões feitas com base no Logos, 50%, então os números são expressivos. E a ferramenta é inclusiva, como destaca Tainá Yared. Para mim, que sou uma pessoa típica, tem sido muito mais fácil a resposta de uns meses para cá do que as respostas anteriores, porque elas são mais detalhadas, mais sólidas, mas eu consigo pedir para o sistema criar um formato que, para minha leitura, fica palatável. O STJ Logos foi lançado em fevereiro de 2025. Apesar de recente, a ferramenta tem mostrado resultados promissores. A otimização de tempo foi um dos pontos observados pelo servidor Pedro Venanci, do gabinete da ministra Regina Helena Costa. Eu posso pesquisar aquela informação, ver onde é que ela está e achar, sem prejuízo, obviamente, da leitura de todas as peças principais. Para Tayane Antunes, da equipe de trabalho do ministro Paulo Sérgio Domingues, os avanços têm sido percebidos na realização de tarefas cruciais do dia a dia em gabinetes. Outro ponto importante é na identificação de temas e controvérsias que estão em repetitivos, afetados em repetitivos ou em repercussão geral.
Então, assim, é uma infinidade de temas e é humanamente impossível a gente decorar todos eles. Inclusive, quando as demandas poderiam demorar muito mais tempo sem a ajuda da inteligência artificial, como pontuou Eric Oliveira Rocha, assessor no gabinete do ministro Gurgel de Faria. A ferramenta realmente tem ajudado bastante a fazer um resumo disso, né? A parte intelectual, assim, de produção mesmo, de conteúdo da decisão, aí isso fica por parte do analista, né? Para explorar todo o potencial do STJ Logos, os servidores têm participado de capacitação contínua. A troca de informações entre os gabinetes também tem sido estimulada para fortalecer a ferramenta, como observou Leandro Souza, servidor atuante no gabinete do ministro Moura Ribeiro. Pelo que você colhe dos colegas que já estão usando o Logos, você percebe que eles se sentem mais já acolhidos. Podemos sentir um certo ganho de velocidade na produção das minutas. E a segurança dos dados também é uma preocupação constante do STJ, e foi justamente esse ponto ressaltado pela servidora Isabela Cavalcante, atuante na equipe de trabalho da ministra Maria Tereza de Assis Moura. É num ambiente seguro, né? Um ambiente também que é de criatividade zero. O Logos, quando ele não encontrar a informação, ele vai te dizer que a informação não foi encontrada. Ele não vai inventar dados. Com informações de Jáfer Araújo, do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa. Agora 7h32. Previsão do tempo no Brasil. Hora de saber como fica o tempo, vamos ao vivo até o Instituto Nacional de Meteorologia conversar com Danilo Siden. Danilo, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Sérgio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Justiça. Danilo, amanhecemos uma terça-feira fria no Distrito Federal e conta pra gente, como vai ficar o tempo hoje? Hoje, a terça-feira, amanheceu bastante fria aqui no distrito. Nós tivemos uma mínima de 16 graus aqui no plano piloto e também em outras regiões do distrito. A umidade está bastante alta, com presença de nuvens e névoa úmida em algumas partes aqui do Distrito Federal. E a previsão é que o dia continue com esse céu nublado e essas condições de umidade bastante, que têm sido bastante reconfortantes para quem passou bastante tempo com esse tempo mais seco aqui no distrito. As temperaturas devem ficar na faixa de 26 a 29 graus, a depender da região, e a umidade deve cair para ficar não muito abaixo de 50%. A chance de chuva continua ao longo do dia todo, com algumas pancadas isoladas ocorrendo em algumas áreas aqui do distrito, Sérgio. E o restante do Centro-Oeste, como é que fica? No restante da região Centro-Oeste, a gente continua com áreas de chuva bastante expressivas, principalmente no estado do Mato Grosso e no norte do Goiás, onde devem ser observados os maiores acumulados da região Centro-Oeste, pontualmente podendo alcançar os 20 milímetros nesta terça-feira. Nos demais estados da região, como no Mato Grosso do Sul e na região mais sul do estado de Goiás, predomina o tempo seco, com temperaturas podendo alcançar a faixa dos 36 a 37 graus, Sérgio. Agora vamos para o norte. Na região norte do país, a gente já amanhece com algumas pancadas ocorrendo no estado do Tocantins e em pontos isolados do Amazonas, Roraima e Pará. A previsão é que ao longo do dia esses estados sejam o que mais vejam chuva na região norte, com alguns acumulados podendo alcançar até os 50 milímetros no estado do Pará e do Amazonas, e pontualmente continuando ocorrendo pancadas de chuva fortes na parte mais oeste do Tocantins, na divisa com o estado do Pará. A mínima hoje na região norte foi de 19 graus em Mateiros, no Tocantins, e a máxima deve alcançar os 38 graus na divisa entre o estado do Amapá e do Pará, Sérgio. Agora vamos ao Nordeste. A região Nordeste tem passado por uma época de chuvas ao longo dos últimos 2 dias. Nós temos observado acumulados bastante expressivos no interior da Bahia. Foram 103 milímetros nas últimas 24 horas em Irecê, 26 milímetros em Barra e também 26 milímetros em Vitória da Conquista. Continua chovendo no estado da Bahia na manhã de hoje e deve continuar chovendo ao longo dos próximos dias, com os acumulados mais expressivos que devem ser observados na região entre o Recôncavo Baiano e o estado de Sergipe. A mínima hoje na região Nordeste foi de 14 graus em Vitória da Conquista e a máxima deve alcançar os 37 no interior do Ceará, do Rio Grande do Norte e da Paraíba, Sérgio.
Agora vamos para o Sudeste, também Sudeste frio, né? Sudeste também predomina o frio na manhã de hoje. Foram registrados cerca de 3 graus em partes do sul de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. A área de chuva deve se concentrar mais no extremo norte de Minas Gerais, na parte de divisa com a Bahia, à medida que um canal de umidade continua se dissipando sobre aquela região. Nos demais estados da região Sudeste, como Espírito Santo e Rio de Janeiro, algumas chuvas isoladas devem ser observadas no litoral, mas com acumulado bastante fraco. No estado de São Paulo e no parte sul de Minas Gerais predomina o tempo seco, com céu claro e temperaturas bastante baixas no dia de hoje. Sérgio. E fechando com o sul do país. O sul do país está passando por uma época, alguns dias de calmaria, com uma massa fria se estacionando sobre a região, trazendo algumas temperaturas abaixo dos 4 graus nos estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Não temos previsão de chuvas ao longo do dia de hoje, apenas alguns nevoeiros pela manhã que devem se dissipar ao longo do dia. A máxima não deve ultrapassar os 28 graus, Sérgio. Obrigado pelas informações, Danilo Sidem. Uma ótima terça-feira para você e para todos do Instituto Nacional de Meteorologia. Ótima terça-feira para você e para todos os ouvintes da Rádio Justiça, Sérgio. Muito obrigado, Danilo. 7h36. Manchetes do dia. Hora de sabermos as manchetes de capa dos principais jornais impressos do país. Correio Brasiliense, novo ministro de Lula, Boulos foca no social. O estado de São Paulo, Petrobras obtém aval do IBAMA e vai explorar Foz do Amazonas. Folha de São Paulo e o Globo também com a mesma manchete. Petrobras recebe licença para perfuração de poço na bacia da Foz do Amazonas. O Globo, Petrobras recebe aval para explorar na bacia amazônica. Diário do Nordeste, setor automotivo deve ganhar impulso no Ceará. Estado de Minas, roubo no Louvre. E se fosse em Minas, assalto ao famoso Museu de Paris chama atenção para a vulnerabilidade de bens do Estado. Jornal do Comércio, Petrobras supera impasse e vai explorar Foz do Amazonas. À tarde, universidades estaduais estão entre as melhores do mundo. 0 hora, Petrobras recebe autorização do IBAMA para a perfuração de poço na Foz do Amazonas e o valor econômico também o mesmo tema. IBAMA autoriza a Petrobras a furar poço de petróleo na margem equatorial. 7h38. Revista Justiça. Sete horas e 38 minutos. O Judiciário Catarinense amplia acesso à justiça com novos pontos de inclusão digital em cartórios. Os municípios de Vargem, no meio-oeste catarinense, Abdom Batista e Capão Alto, na região serrana, e Vitor Meireles, no Alto Vale do Itajaí, agora contam com pontos de inclusão digital instalados em cartórios na última semana. A iniciativa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina permite que cidadãos realizem atos processuais por videoconferência e tenham acesso facilitado à justiça, mesmo em regiões com baixa conectividade. O cartório de Rancho Queimado foi o primeiro do país a receber um ponto no dia 10 de outubro. Os pontos digitais são espaços equipados com computador, câmera e conexão à internet e instalados em cartórios extrajudiciais por meio de parceria entre o Tribunal Catarinense e a Associação dos Notários e Registradores do Estado. Neles, os cidadãos podem realizar atos processuais por videoconferência, como depoimentos, além de acessar o balcão virtual e outros serviços judiciais. A iniciativa integra o programa Justiça Mais Perto, coordenado pelo Sistema dos Juizados Especiais e Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal Catarinense. O projeto prevê a instalação de 91 pontos em cartórios de cidades localizadas a mais de 20 quilômetros de qualquer unidade judicial. Durante as solenidades onde foram instalados, o desembargador Silvio Dagoberto Orsato, coordenador do núcleo, destacou o impacto social da iniciativa. Para ele, as desigualdades sociais e a falta de acesso à tecnologia são um desafio.
Na opinião da juíza da comarca de Campo Belo, Caroline Casa, a instalação dos pontos significa um avanço importante na inclusão digital e no fortalecimento da cidadania. Para o delegatário de Vitor Meirelles, Vilásio Jairo Moretti, o lançamento do ponto digital é um divisor de águas na história do município. Já o diretor do Foro de Campos Novos, Lucas Antônio Mafra Forneroli, também destacou a importância da iniciativa. Para ele, a instalação deste ponto de inclusão digital beneficiará a comunidade de Vargem e fortalece o vínculo com o Judiciário. Do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em Florianópolis, Marcelo Fernandes para a Rádio Justiça. Falta de escritura ou contrato particular não invalida a doação disfarçada de empréstimo. Tiago Gomide. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que é válida uma doação feita de forma disfarçada, simulada de empréstimo, mesmo que não exista escritura pública ou contrato escrito. O caso analisado envolvia um homem que tentou impedir a ex-esposa de vender uma fazenda comprada com dinheiro que, segundo ele, teria sido emprestado por ele durante o casamento. A união era sob regime de separação de bens. Após o divórcio, a mulher vendeu a fazenda, o que motivou o homem a cobrar o suposto valor emprestado. Porém, tanto a primeira instância quanto o Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceram que não houve empréstimo, mas uma doação disfarçada para evitar impostos e formalidades legais. No STJ, a relatora, ministra Nancy Andrighi, observou que os documentos do casal mostravam que o valor foi, na verdade, uma doação disfarçada de empréstimo nas declarações de imposto de renda elaboradas apenas pelo ex-marido. Como ficou claro que a esposa não participou diretamente da simulação e sempre tratou o valor como doação, o colegiado da terceira turma entendeu que o recurso do ex-marido não tinha fundamento. A ministra afirmou que, mesmo sem seguir as regras formais de uma doação, como escritura pública, não se pode anular o ato se ficar comprovado que foi feita por vontade própria e sem intenção de receber o valor de volta. Ela concluiu que exigir a formalidade prevista em lei acabaria protegendo quem tentou enganar o fisco e prejudicaria terceiros de boa-fé. Do Superior Tribunal de Justiça, Tiago Gomide. A comarca de Arapiraca, em Alagoas, tem um novo fórum. Diretamente do Tribunal de Justiça de Alagoas, Luiz Pompe. O Tribunal de Justiça de Alagoas inaugurou novas instalações no Fórum de Arapiraca. A nova estrutura inclui depósito para apreensões, refeitório, vestiário e melhorias no estacionamento existente. Ao inaugurar o novo prédio anexo do Fórum de Arapiraca, o presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, Fábio Bittencourt, falou sobre a modernização e ampliação dos fóruns de Alagoas. A modernização dos fóruns faz com que os juízes e funcionários sintam-se prestigiados e trabalhem com mais afinco e vontade, assim como também recepcionar bem os jurisdicionados, que é um dever do Poder Judiciário. E a cidade de Arapiraca merece sempre melhoras no que concerne às estruturas e às ferramentas de trabalho do Poder Judiciário alagoano. As obras foram conduzidas pela Diretoria de Infraestrutura do TJL, que tem como diretora a arquiteta Juliana Pimentel. Essa área aqui do fórum era um terreno que estava subutilizado e aí a gente aproveitou a estrutura para fazer esse depósito, que era uma demanda antiga do fórum. E vai trazer bastante conforto, além de acessibilidade, né, que tem vagas acessíveis. As vagas dos juízes, elas estão cobertas e também tem uma área destinada a motocicletas coberta. O juiz Alberto de Almeida, superintendente do Fórum de Arapiraca, enfatizou o impacto positivo das novas instalações. Era um pleito, era um sonho de todos aqueles que trabalham diariamente aqui, tanto juízes quanto servidores, de ter esse tipo de ferramenta aqui do lado, que é um espaço de arquivo, um espaço para se colocar bens apreendidos, que você pode manusear a qualquer hora. Então, isso, uma ferramenta dessa, nós só temos a agradecer ao Tribunal de Justiça, aos nossos colegas que compõem o Funjuris, por nos estar entregando no dia de hoje uma ferramenta, volto a dizer, como essa, que tem um significado importante na prestação jurisdicional a todo o povo de Arapiraca. O prefeito de Arapiraca, Luciano Barbosa, participou da solenidade de inauguração. Eu fico muito feliz em poder ver o que o Judiciário tem tratado com muita atenção a cidade de Arapiraca e o interior de Alagoas, fazendo o Judiciário chegar aos 4 cantos do nosso estado. Então eu quero agradecer
ao desembargador presidente e agradecer a todos os membros do Tribunal de Justiça pela deferência toda especial de adequar esse espaço físico e torná-lo melhor para quem aqui trabalha ou para quem aqui vem buscar a sua justiça. A nova área construída tem 354 metros quadrados e abriga, além do arquivo, o depósito de bens apreendidos, sala de descanso para a equipe de serviços gerais, refeitório, vestiários masculinos e feminino e o escritório do setor de manutenção. Com informações da TV Tribunal e da Diretoria de Comunicação do Tribunal de Justiça de Alagoas, Luiz Pompe. Agora 7h45. A partir de agora, no Revista Justiça, Ética e Justiça. Com o Procurador de Justiça no Estado de São Paulo, doutor em Direito Penal e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, doutor Roberto Oliviano. Bom dia, doutor Roberto. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos amigos e internautas e ouvintes da querida Rádio Justiça. Vamos aos temas de hoje, doutor Roberto. Primeiro tema, racismo e sexismo à brasileira seguem positivos e operantes. Pois é. Nós tivemos aí um importante artigo da Flávia Oliveira, publicado no Globo, né? E a Flávia, ela joga luz sobre a baixíssima mobilidade social com uma população convencida de quem luta vence, né? Eu penso que é bastante importante analisar um pouco do que a Flávia nos traz, né? Ela se dedica a examinar o Atlas da Mobilidade Social, que tornou pública uma série de dados sobre a chance de uma criança oriunda da metade mais pobre da pirâmide social chegar ao 10º mais rico, né? De cada 100 crianças, nem duas, ou seja, 1,81%, alcançam os 10% mais ricos. É muito mais provável descer do que subir. 17 em 100 vão parar entre os 10 mais pobres. 2/3, segundo o Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social, permanecem onde estavam ao nascer, quase sempre com acesso entre o mediano e o precário à educação, saúde, saneamento e toda a sorte de direitos inscritos no papel, mas sonegados no real, né? Este diagnóstico da Flávia Oliveira é bastante importante porque nos remete a uma situação que diz muito respeito, Sérgio, à questão da corrupção, que é o assunto em relação ao qual eu me debruço há bastante tempo, não é? Isso tem relação direta com esta situação, não é? A corrupção é um fator que tem responsabilidade, nexo de causalidade direto em relação a isto, não é? Porque a corrupção ela atinge a todos na medida em que gera perda de credibilidade das instituições, gera a sensação de que as instituições não funcionam, a impunidade causa um mau sentimento na sociedade, sem sombra de dúvida. No entanto, esse diagnóstico apontado pela Flávia Oliveira, ele se torna ainda mais perverso à medida em que a corrupção ela obstrui a concretização de políticas públicas absolutamente necessárias para reverter este quadro. O principal problema social, talvez, do Brasil seja o problema da desigualdade social, que é absolutamente crucial quando nós observamos esse problema da mobilidade social. E a corrupção tem relação direta com isso, porque, veja, a classe média alta, Sérgio, tem plenas condições de prover para si a assistência à saúde através de seguro-saúde, de plano de saúde, tem plenas condições de prover educação para seus filhos em escolas particulares, mas as classes desfavorecidas, elas dependem
diretamente da escola pública. E quando nós temos a corrupção que obstrui a chegada de recursos para esta política pública, isto acirra, isto torna ainda mais crítica a desigualdade social, né? Porque estas crianças deixam de ter oportunidades de ascensão, de mobilidade social, e esta situação de desigualdade fica ainda mais crítica, as possibilidades, o potencial de mobilidade fica ainda mais prejudicado, e todas as políticas públicas ficam sacrificadas, o direito à moradia, a questão do saneamento básico, todos esses direitos sociais ficam obstruídos a partir da questão da corrupção. Então, todo esse diagnóstico bastante triste, bastante dramático, apresentado pela Flávia Oliveira, eu diria que guarda relação direta, Sérgio, com a problemática da corrupção. Não é sem motivo que a corrupção, a partir de 2015, pela primeira vez, uma pesquisa do Datafolha, passou a ocupar o lugar de angústia mais séria, mais grave dos brasileiros. Ao longo desses anos, esta posição foi sendo modificada ligeiramente, mas as últimas pesquisas divulgadas em 2025 mostram que esta posição vem se consolidando, né? E o que é impressionante, Sérgio, é que vem se consolidando à frente da pobreza, à frente do desemprego, à frente até da violência, da criminalidade. A corrupção, ela suplanta todas estas preocupações, né? Então você veja, isto decorre do quê? Decorre do fato de que a corrupção ela é um fator obstrutivo de todas essas políticas públicas. Então, com o passar do tempo, a sociedade vai se dando conta disso. Existe um dado dramático, mas, ao mesmo tempo, existe, a meu ver, um dado importante, que é o aumento do grau de consciência. São níveis diferentes, dependendo do grau de instrução em relação a isso, né? Mas, de uma maneira ou de outra, as pessoas vão intuindo, vão percebendo, vão adquirindo consciência sobre a gravidade da corrupção. A pesquisa sobre a percepção cotidiana da corrupção, que o Instituto Não Aceito Corrupção promoveu no ano passado e divulgou 3 meses antes das eleições, mostraram que 62% dos entrevistados já vivenciaram o fenômeno da corrupção eleitoral, da compra de votos, o que é muito grave. Mesmo assim, dentre as condutas mais repudiadas, aquela mais repudiada é a compra de votos. Ou seja, o dado alentador, Sérgio, é que apesar de ter uma ampla ocorrência, ela é repudiada, ela não se naturalizou. Apesar de ser um dado dramático, ainda assim, ela não se normalizou, não se naturalizou. Vamos falar de outro assunto também que preocupa: recursos contra a pobreza. Diz uma pesquisa que é preciso repensar justamente na distribuição desses recursos, doutor Roberto. Esse é um estudo que foi promovido por Maria Angélica Gomes da Silva, doutoranda em Gestão e Operações Humanitárias, Departamento de Engenharia de Produção da PUC do Rio, Adriana Leiras, professora do Departamento de Engenharia Industrial da PUC do Rio, e Luísa Cunha, professora do INSPER, né? Elas se dedicaram a observar os investimentos nos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que têm sido objeto de intensas discussões, voltando-se para os desafios como o combate à pobreza, as mudanças climáticas, que ganham cada vez mais atenção, né? Diante do fato de que milhões de pessoas permanecem em situação de vulnerabilidade, né? Os relatórios das Nações Unidas
destacam a dimensão desta lacuna. Para alcançar os ODS seriam necessários aproximadamente 4 trilhões de dólares anuais até 2030. Um montante muito superior ao que atualmente é mobilizado. Então, Sérgio, o grande problema é o cobertor é curto, não é? Como lidar com esta questão, né? A literatura acadêmica reforça que a alocação de ajuda internacional nem sempre acompanha as necessidades mais urgentes, né? As pesquisas clássicas, como as dos economistas Alberto Alessina e David Dollar, publicada nos anos 2000, já evidenciavam que a distribuição de recursos frequentemente segue interesses estratégicos, políticos ou históricos, em detrimento do nível de pobreza, não é? Estudos recentes, como o de Strickhan e colaboradores, confirmam que esse padrão persiste e isso perpetua desigualdades globais. Ou seja, existe, Sérgio, uma dose importante de manipulação nesta de distribuição de recursos, não é? Não há priorização nas emergências, nas situações em que os países mais necessitados precisam desses recursos. E aí, observando que aqui no Brasil nós já temos uma situação difícil em que outras pesquisa do INSPER nos mostrou que não há uma vinculação entre a distribuição dos recursos de emendas parlamentares com as necessidades sociais. O que se pode concluir, Sérgio? Já temos uma dificuldade no âmbito global em receber esses recursos. E a nível local, isso se agrava porque não há uma vinculação, uma correlação entre a distribuição dos recursos de emendas parlamentares às necessidades de políticas públicas. Os recursos são distribuídos para atender demandas paroquiais. Nos últimos 11 anos, houve um aumento exponencial do bolo das emendas parlamentares, mas se tivesse havido esse aumento e isso tivesse atendido às necessidades sociais, pelo menos nós teríamos tido uma tendência de minimização das desigualdades, teríamos tido um abrandamento desse sofrimento, mas infelizmente não é o que acontece, porque não há esta sensibilidade na distribuição dos recursos. Então, já há o problema global e a nível local esta situação permanece inatendida, não é? E isso torna ainda mais dramática a nossa situação. Rapidamente, dá tempo ainda de o senhor falar sobre mulheres. São mais escolarizadas, mas ganham 20% menos que os homens do trabalho, diz Censo Fonte. Pois esta é uma situação que não é propriamente uma novidade, não é? Nós temos conhecimento que este dado, infelizmente, não é novo, não é? As mulheres são mais escolarizadas, Sérgio, mas ganham quase 20% menos do que os homens do trabalho, segundo o censo, né? A diferença média salarial chega a 37,5% nos grupos com ensino superior. Esses dados são de 2022, né? E isso é absolutamente injusto, não é? E essa é uma situação que deveria ser modificada, e é importante que nós joguemos luz em relação a isso, né? À medida que você tem esse dado se torna ainda mais grave, mais sério, quando nós observamos o recorte por nível, grau de instrução, quando estamos observando o nível superior, esta situação ela se torna ainda mais grave, mais séria, não é? Isso não vai se modificar de um momento para o outro. É necessário que se trabalhe a médio
em longo prazo, é necessário que se jogue luz sobre isso, como estamos fazendo agora, é necessário que se construam políticas públicas em relação a isso, para que se trabalhe por esta equalização. Não é justo que mulheres, pelo mesmo trabalho, pela mesma carga horária, não recebam a mesma remuneração que os homens. Assim como não é justo que pessoas negras também sejam discriminadas. Não é? Esta é uma realidade que deveria ser do passado, mas infelizmente nos tempos de hoje ainda há essa injustiça, essa desigualdade. Esse é o doutor Roberto Liviano, conosco no quadro Ético e Justiça, procurador de Justiça no Estado de São Paulo, doutor em Direito Penal, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Doutor Roberto, muito obrigado mais uma vez, até a próxima. Um grande prazer, uma grande alegria, até a semana que vem. Um abraço. 8h01, vamos para o intervalo rápido. Na volta tem mais entrevista aqui no Revista Justiça. Vamos falar sobre uma decisão da Justiça do Trabalho que condenou a Caixa Econômica a dar também a condenação por não dar o período destinado ao intervalo durante as atividades dos caixas. Até já. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta, 8h03. Revista Justiça. Entrevista. A Justiça do Trabalho condenou a Caixa Econômica Federal ao pagamento de indenização por descumprir o intervalo de 10 minutos a cada 50 minutos trabalhados, previsto em norma interna e em instrumentos coletivos a empregados que exercem as funções de caixa executivo, caixa ponto de venda e caixa de ponto de venda de fundos de investimento. Vamos falar sobre esse assunto agora com o advogado especialista em Direito do Trabalho, Alfredo Góes. Doutor Alfredo, seja bem-vindo, bom dia. Olá, Sérgio, bom dia. Bom dia também para todos aqueles conosco aqui na Rádio Justiça. Doutor Alfredo, para o nosso ouvinte entender melhor, o que determina esta questão do intervalo de 10 minutos a cada 50 minutos trabalhados para os empregados que exercem a função de caixa na Caixa Econômica Federal? Certo, pois bem, essa pausa de 10 minutos após os 50 minutos trabalhados, ela visa, proteger do ponto de vista ergonômico aqueles funcionários que fazem atividades com esforço repetitivo, exatamente com vistas a proteger a saúde desses empregados. Então, aqui para nós, no caso concreto, o que aconteceu foi isso. A Caixa Econômica não obedeceu às normas previstas não só em portaria do Ministério do Trabalho, em convenções coletivas, em normas internas, mas também em acordo que foi feito com o Ministério Público do Trabalho. A Caixa Econômica já havia se comprometido a conceder essas pausas e não foi concedida aos empregados em questão. Estamos falando então de uma questão direta, que envolve saúde e segurança do trabalho. Quais são os principais riscos, até ergonômicos e físicos, enfrentados por esses profissionais que executam atividades repetitivas, como a de um caixa bancário? Pois bem, o principal reflexo cientificamente provado para esses trabalhadores são os distúrbios osteomoleculares, que a gente conhece como LER e DORT, a lesão por esforço repetitivo. Então, essas pausas regulares vão ajudar esses empregados a criar dentro da rotina um momento que vai haver essa pausa e evitar a continuidade do esforço que pode comprometer a sua saúde. Esta questão que envolve essas pausas, esse descumprimento, podemos dizer que o banco ele vai ser condenado, já foi condenado, mas sim, isso também é algo que pode ser levado para as outras instituições ficarem mais atentas quanto ao cumprimento das pausas? Sim, com certeza. A primeira coisa que a gente deve responder pois bem, o que o banco vai pagar nesse caso? Nesse caso, o banco ele paga como se fosse uma hora extra.
certo? Porque o intervalo não concedido aí, via de regra, ele entra como indenizatório, mas nesse caso específico, essas pausas, elas não são consideradas como pausas para fins de jornada de trabalho. Ela é inserida dentro da jornada. Então é diferente, por exemplo, da pausa para o almoço. Então, nesse caso, o que vai haver é um pagamento de hora extra. E sim, por não estar somente numa norma interna da Caixa ou num acordo da Caixa, isso deve se ampliar e ser objeto de cuidado para todas as empresas que trabalham, por exemplo, com telemarketing, que trabalham com esse esforço repetitivo, e isso está, para quem quiser consultar com mais calma e saber se a sua empresa ou se faz uma função respectiva, isso está na NR17. Qualquer pessoa pode colocar no Google NR17 e vai acessar as atividades que são... Dr. Alfredo Góes? Perdemos o contato com o Dr. Alfredo Góes. O Dr. Alfredo Góes, ele está explicando para nós a decisão da Justiça do Trabalho, que condenou a Caixa Econômica Federal ao pagamento de uma indenização por descumprir o intervalo de 10 minutos a cada 50 minutos trabalhados, previsto em norma interna e instrumentos coletivos a empregados que exercem as funções de caixa. Contato restabelecido. Dr. Alfredo Góes, esse tipo de pausa que estamos... O senhor me ouve bem? Agora sim. Esse tipo de pausa, doutor Alfredo, ele é regulamentado apenas por normas internas e acordos coletivos, ou também existe algum respaldo dentro da própria CLT em normas ou até em normas do Ministério do Trabalho? Pois bem, eu estava falando isso quando a ligação caiu. Isso não se aplica somente aos caixas, né? Há uma previsão, e quem quiser pode buscar na internet NR17 e vai encontrar todas as funções que isso se aplica, como, por exemplo, telemarketing, teleatendimento, sistema de processamento de dados, e essas pausas são obrigatórias, né? Não, no caso da Caixa, havia também normas internas, acordo da Caixa com o Ministério Público, mas em outras atividades isso também vai se aplicar porque decorre da NR17. Lembrando que a NR17 é uma regulamentação do Ministério do Trabalho e isso é autorizado por lei. No caso em espécie, a CLT autoriza o Ministério do Trabalho a editar essas normas. Doutor Alfredo, o fato da Caixa ser uma empresa pública interfere de alguma forma na aplicação das regras trabalhistas ou não? No caso específico, não, né? Para fins de regime trabalhista, a Caixa ela opera com a CLT. É possível que você tenha acordos coletivos, convenções coletivas que possam flexibilizar um direito ou outro, assim como em qualquer atividade, mas o regime escolhido da Caixa, no que toca aqui essa regra, é o regime da CLT e assim se aplica os direitos respectivos. Essa decisão da Justiça do Trabalho, doutor Alfredo, ela pode ser considerada até um avanço na proteção da saúde desse trabalhador bancário? E também, qual o impacto que o senhor acredita que essa decisão trará no futuro das relações do trabalho nesse setor? Pois bem, na verdade, aqui nós estamos tratando de um caso de aplicação da norma, né? A norma ela já existe, cabe a cada empresa aplicá-la, conversar com o seu departamento jurídico para entender se realmente é aplicável à sua realidade e aplicar a norma. O caso em questão, que é uma sentença, ele simplesmente aplica aquilo que já existe. Então é uma proteção que o trabalhador tem direito, que existe e cabe à empresa efetivar essa proteção, porque como nós dissemos há pouco, não se aplica somente aos bancários, não se aplica somente à Caixa. Então, é preciso ficar atento às normas que regem o trabalho como um todo. E nós não estamos tratando apenas da CLT ou da Constituição Federal, nós estamos tratando de um complexo de normas que, de fato, nós sabemos que muitas vezes para o empresário, principalmente para o médio, pequeno empresário, é difícil ele ter acesso, ter conhecimento de todas essas normas. Então, é importante sempre contar com o apoio jurídico de um advogado de confiança para que possa analisar essas normas, entender quais delas se aplicam à sua empresa, até mesmo porque
em alguns casos, a empresa aplica algumas normas que a ela não se aplicam, né, que aos seus empregados não se aplicam. Então, é necessário fazer uma análise de pertinência da norma com a atividade empresarial e com as funções realizadas pelos empregados. E para concluirmos, como o senhor avalia o papel do Poder Judiciário Trabalhista justamente para garantir esse equilíbrio entre produtividade e bem-estar físico e mental do trabalhador? Perfeito, Sérgio. Aqui, nesse ponto, nós podemos enquadrar e lembrar que a Justiça do Trabalho é uma justiça especializada. Então, os juízes do trabalho, os servidores do trabalho, eles fizeram um concurso público voltado para essa área, e isso traz uma expertise, uma qualificação maior para atuar nesse tipo de litígio, e até mesmo uma sensibilidade para julgar esse tipo de caso, que parece para algumas pessoas ser inofensivo, mas em larga escala, falando de muitos trabalhadores e de longo prazo, pode acarretar problemas na saúde, como, por exemplo, a LER, que é uma doença incapacitante e que vai ter reflexos, por exemplo, no INSS. Aquele trabalhador afastado, ele vai receber um auxílio, mas na verdade ele não está trabalhando. Então, os reflexos, eles não são somente para as empresas e nem somente no contrato de trabalho. E a Justiça do Trabalho atua nisso, para equilibrar as relações, para trazer um ambiente de trabalho mais saudável, mais seguro para o trabalhador e, por via reflexa, garantir a estabilidade do sistema trabalhista. Conversamos na Rádio Justiça a respeito de decisão da Justiça do Trabalho que condenou a Caixa Econômica Federal ao pagamento de indenização por descumprir o intervalo de 10 minutos a cada 50 minutos trabalhados previsto em norma interna e instrumentos coletivos também aos empregados que exercem as funções de caixa executivo. Conversamos sobre isso com o Dr. Alfredo Góes, advogado especialista em Direito do Trabalho. Dr. Alfredo, muito obrigado por estar conosco. Até a próxima. Muito obrigado, Sérgio. Até a próxima. 8h13. Revista Justiça. Entrevista. E agora, no Revista Justiça, vamos conhecer um pouco mais sobre o Centro de Estudos Constitucionais do Supremo Tribunal Federal. Temos agora a presença do diretor-geral desse Centro de Estudos, ele que é professor titular da Faculdade de Direito da USP. Seja bem-vindo, professor Fernando Facuri Scaff. Bom dia. Bom dia, como você está? Estou bem e também deixo apresentar a assessora na Secretaria de Altos Estudos do Supremo Tribunal Federal, que vai participar também dessa entrevista, Carolina Gomide. Doutora Carolina, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, obrigada. Professor, vamos explicar primeiro para o nosso ouvinte, né? O que é o Centro de Estudos Constitucionais do Supremo Tribunal Federal? Sérgio, deixa eu passar a ideia central para quem está nos ouvindo. A ideia é criar um centro dentro do Supremo Tribunal Federal de estudos à semelhança do que existe em outros países. Nós não estamos construindo uma roda nova. Nós estamos copiando o que existe na Espanha, no México, na Costa Rica e em outros países. A ideia é ter um centro de estudos constitucionais que possa colocar a doutrina a favor da Constituição e a favor de uma construção teórica, doutrinária, para auxílio à interpretação da Constituição pelos tribunais. É esse o escopo central, realizando seminários, estudos e também interpretando alguns dos pontos mais centrais do que se debate em matéria constitucional. Doutora Carolina, fale também um pouco desse centro de estudos, como a Secretaria de Altos Estudos acompanha também esse centro de estudos. A Secretaria de Altos Estudos é uma das secretarias que compõe o quadro dentro do Supremo Tribunal Federal e hoje a nossa secretária é a professora doutora Cristine Peter da Silva. Dentre as atribuições da Secretaria de Altos Estudos estão as publicações do Supremo Tribunal Federal, os estudos jurisprudenciais, a nossa biblioteca do Supremo Tribunal Federal, também o Museu do Supremo Tribunal Federal. Então, o papel da Secretaria de Altos Estudos é subsidiar o centro com toda essa estrutura já histórica dentro do Supremo Tribunal Federal em relação à pesquisa, documentação e memória institucional. Professor Fernando, qual até a motivação pessoal do senhor para aceitar esse desafio de assumir esse centro de estudos? Exatamente esta de você poder criar algo novo
dentro do Supremo Tribunal Federal, dentro do sistema brasileiro, a semelhança, não completa identidade, mas a semelhança do que existe em outros países. Porque esse é um desafio que nós pretendemos implantar em 2 anos, da forma estabelecida com o ministro Edson Fachin para o período de sua presidência. Então é esse o foco e esse o desafio que eu topei enfrentar. Na apresentação do senhor, o senhor falou sobre a adoção de uma metodologia cooperativa e dialética no centro. Poderia explicar com mais detalhes o que isso significa? Claro. A ideia é que nós tenhamos um centro que não seja um lugar dos sábios específicos que conhecem aquilo fechado em uma sala empoeirada. Não é essa a ideia. A ideia é que nós possamos ter, primeiro, uma dinâmica cooperativa. Ou seja, para cada tema, criarmos um subgrupo que seja especialista, que tenha publicado sobre aquela situação. Um exemplo ajuda o nosso ouvinte a entender. Digamos que um dos temas seja o que é um precedente. Então, aqui existem professores no Brasil que já publicaram sobre isso. E este tema, precedente, gerará, primeiro, uma produção, uma análise conjunta a ser firmado pelo subgrupo. 4, 5 docentes que tenham trabalhado sobre isso. E aqui, então, cooperativa. E dialógica, dialética, em que sentido? Isto que foi produzido será submetido a audiências públicas acadêmicas, onde qualquer pessoa poderá discutir alguns pontos desta, vamos chamar de minuta avançada que foi produzida. Coisas do tipo: vocês deixaram de analisar um aspecto, aqui é uma lacuna, aqui é uma contradição, e coisas desse tipo. Retorna ao subgrupo, que vai apreciar o que foi dito e fechar o texto. Portanto, nós teremos um processo dialógico, dialético, com debates, e teremos um processo cooperativo, onde, embora tenhamos um grupo que tenha trabalhado com isso, isto será debatido com a sociedade que tiver interesse na matéria. E só assim isto vai ser considerado algo passível de publicação. Essa metodologia é uma característica que eu pretendo implantar no nosso centro. Pois é, doutora Carolina, veja que trabalho não vai faltar, né? Não vai faltar, mas estamos muito animados e a Secretaria de Altos Estudos também tem muitos braços para auxiliar o professor SCAF nessa nova empreitada. E esses braços o que é, assim, para o nosso ouvinte compreender melhor essa estrutura? A Secretaria de Altos Estudos hoje conta com mais de 200 pessoas, entre servidores, estagiários e colaboradores, divididos em 4 coordenadorias. A coordenadoria de museu, a coordenadoria de biblioteca, a coordenadoria de pesquisa. Hoje estamos implantando 3 linhas de pesquisa, que são pesquisas históricas, pesquisas comparadas e pesquisas dogmáticas. E também a coordenadoria de difusão da informação, que é onde a gente tem a revista do Supremo Tribunal Federal, a Suprema, os informativos, o plenário virtual em evidência e também todas as pesquisas jurisprudenciais internas e externas do tribunal. Então, esse corpo de pessoas extremamente qualificada estará para ajudar o Centro de Estudos com o que for necessário. Doutor Fernando, a questão de experiências lá fora, no exterior, há alguma inspiração também internacional que o senhor vai trazer para cá? Ah, sim. A lógica é de conhecer as experiências exitosas e não exitosas que foram adotadas fora. Porque muitas das coisas que se adotam no exterior, você tem que ter muita cautela na importação do modelo, mas você tem que conhecer a experiência. Repare, esse centro da Espanha tem mais de 80 anos. Quer dizer, em 80 anos que atravessou toda a ditadura franquista, são pessoas qualificadas, sem dúvida nenhuma, historicamente passaram nomes relevantíssimos por lá e que acertaram e erraram. Então nós temos que aprender, não só com o da Espanha, mas com outros, os acertos e os erros, para que a gente possa copiar a parte boa e, quiçá, aperfeiçoar algumas das coisas que eles fizeram e que talvez não estejam tão tropicalizadas, abrasileiradas, porque a ideia é fazer um centro de estudos brasileiro. Este é um ponto importante. Exemplos bons, então. Olha, exemplos bons que existem na Espanha.
Eles têm uma referência de publicação excelente. Eles têm selos editoriais excelentes. Então, algumas das coisas publicadas por eles são referência não só na Espanha, como também em todo o mundo hispânico. Você chega na Colômbia, na Argentina, aquilo dá uma diretriz sobre alguns temas e alguns conceitos importantes que não são apenas de direito positivo, mas que são conceitos importantes em matéria constitucional que ultrapassa as fronteiras. Então, aqui tem um exemplo importante que a gente pode trazer do que é feito lá. Algo também a comentar sobre os exemplos internacionais, doutora Carolina? A senhora é estudiosa do direito constitucional, eu sei. Sim. A aproximação com esses centros é uma coisa recente, mas a linha de pesquisa comparada do Supremo Tribunal Federal já é algo que existe. Então, a gente já tem dentro da Secretaria de Altos Estudos uma pesquisa de jurisprudência internacional. A gente também já atua ativamente na Comissão de Veneza. A gente tem uma produção que é o Códices. A gente tem agora, dentro da Secretaria de Altos Estudos, o Bulletin, que é uma publicação sobre jurisprudência internacional. Então, eu acho que a aproximação com esses centros será fortificada daqui para frente com a criação do nosso centro aqui brasileiro, e a gente espera que toda essa produção internacional que a gente já tem dentro da Assessoria Internacional do Supremo Tribunal Federal e dentro da Secretaria de Altos Estudos possa colaborar com essa aproximação. Estou conversando na Rádio Justiça com o Dr. Fernando Facuri Scaff, diretor-geral do Centro de Estudos Constitucionais do STF, professor titular da Faculdade de Direito da USP e também assessora na Secretaria de Altos Estudos do Supremo Tribunal Federal, Carolina Gomide. Professor, e os desafios nesse cenário político e institucional brasileiro? Quais seriam os maiores desafios para promover esses estudos constitucionais de qualidade, independentes e amplamente disseminados? Sérgio, enormes desafios, principalmente numa sociedade tão polarizada quanto a que existe hoje. Como a ideia é trabalhar de maneira técnica e também com uma lógica doutrinária, a influência disto direta na jurisprudência será muito baixa. Direta. Mas indiretamente teremos impactos importantes. Onde eu quero fazer a distinção? No momento atual, alguns assuntos poderiam ter sido estudados há 10 anos atrás, se o centro existisse, e evitariam discussões enormes que estamos tendo hoje na jurisprudência. Um exemplo é toda a questão da demarcação de territórios indígenas, que hoje já nós tivemos várias audiências, tem um embate, uma disputa entre o Congresso e o Supremo. Se o centro existisse 10 anos atrás, esse seria um tema importante para ser pautado. Hoje, não. Por quê? Porque está em debate jurisprudencial, uma questão relevante, está em pauta de julgamento. Então, o que nós temos aqui de importante é identificar quais são os pontos centrais que ainda não estão em disputa na jurisprudência, que não estão em disputa neste acirramento político, e tentar antecipar doutrinariamente um entendimento que possa balizar a jurisprudência futura sobre os temas. Quer dizer, não é entrar na bola sob da pauta de julgamento atual. Isto não está na nossa ideia. Mas, quem sabe, poder evitar conflitos maiores como este para as pautas futuras. E aí nós temos uma matéria, uma amplitude enorme. Basta ver um assunto que é da pauta do dia, que talvez não entre na pauta do Supremo hoje, mas entrará em mais algum tempo. Todas as discussões de reforma tributária, todas as questões da reforma administrativa, todas as discussões de modificações financeiras que estão sendo feitas na Constituição. Então, a possibilidade de você antecipar problemas a partir daqui é enorme, mas nunca entrar no que já está em pauta e numa situação mais
complexa de análise. Seria então já um amadurecimento de pautas futuras para que esse assunto já chegue à Suprema Corte de uma forma mais consensualizada ou não? De uma forma doutrinariamente mais formatada. Doutrinariamente. Porque, repara, a lógica da doutrina e dentro da metodologia que expliquei minutos atrás, de subgrupos e audiências, é que você tenha a densidade doutrinária. Então, há uma diferença, Sérgio, entre um texto que seria assinado por mim ou por outros professores individualmente, e você ter um texto analisado e discutido por 5, 4, 6 das pessoas reconhecidas como especialistas naquele tópico, naquela matéria, que assinarão em conjunto. E mais, além de assinar em conjunto, tem uma audiência pública acadêmica, como mencionei, colocada a debate sobre todos. Tá certo? Então, isso dá densidade normativa, doutrinária, e dá um debate muito grande onde você vai ter mais consistência. Isso não impede que haja dissidência de alguém, claro que não. É aberto, pode dissentir como quiser. E não obriga que a jurisprudência aceite. Também cada qual aceita como quiser. Mas você tem centralidade doutrinária e você tem densidade doutrinária. Isso pode ser usado e isso vai ser um diferencial. Aqui está o centro. O papel da doutrina centralizada e de maneira dialogada e de maneira cooperativa construída. Esse é o ponto. Doutora Carolina, há planos também de envolver mais a sociedade civil dentro dos trabalhos do centro? Bom, o professor Scaff, melhor do que ninguém, pode dar mais detalhes sobre isso, mas sempre é importante, dentro dessa metodologia dialógica que o professor já explicou, ouvir diferentes vozes. E eu acho que uma coisa a se aplaudir no centro, falando agora com uma perspectiva de pesquisadora e não mais em nome da Secretaria de Altos Estudos, mas como uma pesquisadora que estuda a pauta de gênero há alguns anos, um elogio ao Centro de Estudos do STF é já ter nascido, em sua primeira composição, com um olhar atento à paridade. Na hora de dialogar também, uma pergunta a se fazer é com quem a gente está dialogando. A sociedade civil entra nisso e também a composição do centro impacta bastante em como esses diálogos serão travados. Então, eu acho que isso é uma coisa a se destacar sobre o centro. Por favor, doutor Fernando, também complemente para nós essa participação da sociedade civil. A ideia é que não só nessas audiências públicas acadêmicas, as universidades, os institutos de pesquisa possam participar. A ideia é que nós possamos ter redes colaborativas com todas as instituições de ensino superior que possam colaborar com o Supremo em várias dimensões, porque isto é importante nós utilizarmos o saber já existente. Portanto, o Centro de Estudos, é bom esclarecer esse ponto, não se pretende para fazer cursos, não se pretende para ensino, não se pretende para graduação, pós-graduação. A ideia não é esta. É um centro de pesquisas e que vai utilizar não para contratar pesquisador, não é para aumentar o pessoal, é para usar a rede de universidades, centro de pesquisa que nós já temos no Brasil e que é qualificadíssima, tanto na graduação e muito mais na pós-graduação. Então esse é o foco de nós podermos colocar a sociedade civil, doutrinariamente falando, para dentro desse centro de estudos. Falamos aqui no Revista Justiça sobre o Centro de Estudos Constitucionais do STF. E nós tivemos a presença da assessora da Secretaria de Altos Estudos do Supremo Tribunal Federal, Carolina Gomide. Muito obrigado por estar conosco aqui. Obrigada, Sérgio, pelo convite. E também agradeço ao diretor-geral do Centro de Estudos Constitucionais do STF, professor titular da Faculdade de Direito da USP, Fernando Facuri Scaff. Obrigado também, professor. Olha, um prazer estar com você, com a Carol e com todos os nossos ouvintes, que eu espero que estejam compreendendo e torcendo por nós, porque vamos fazer um bom trabalho, um esforço grande nesse sentido. E futuramente já conto com o senhor para futuras pautas aqui, tratando dos resultados do Centro de Estudo. Será um prazer. 8h30, vamos fazer um intervalo. Na volta temos uma entrevista, vamos falar sobre os direitos das crianças e dos adolescentes. Afinal, o que diz a nossa Constituição em provimento desses menores? Já, depois do intervalo.
Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta para a última meia hora do Revista Justiça, já que hoje teremos a continuidade do julgamento da ação penal, dessa vez tratando do núcleo 4 da tentativa de golpe de Estado. 8h34. A partir de agora, no Revista Justiça, Direito do Trabalho. Hoje vamos falar sobre os direitos das crianças e dos adolescentes, o que diz a nossa Constituição em provimento desses menores. Aqui no STF, no dia 22, ou melhor, do dia 22 até o dia 24, nós vamos ter o 30º encontro de tribunais, cortes e salas constitucionais da América Latina. Já no dia 24, teremos o painel número 3, Jurisprudência dos Tribunais Constitucionais sobre a proteção e a garantia dos direitos de crianças e adolescentes. Dentro dessa perspectiva, vamos compreender então os direitos constitucionais dessas crianças e adolescentes, quais óticas e cenários dentre Brasil e América Latina sobre a proteção de menores, como tem sido vista as garantias de acolhimento e também acessos, como tem sido tratado o trabalho infantil. Vamos falar também sobre um caso. A Justiça do Trabalho vai julgar um caso de um acidente grave com uma criança que trabalhava em uma feira livre. O menino tem 13 anos e perdeu 2 dedos da mão. E também vamos falar sobre outros assuntos, dados do IBGE e muito mais. Começa apresentando a nossa participante por telefone, ela que é advogada, especialista em direito de família, com atuação em direito da criança e do adolescente, doutora Luciana Stroyer. Seja bem-vinda, bom dia. Oi, bom dia. É um prazer estar aqui novamente, ao vivo, participando desse programa. Muito obrigada pelo convite. Também está conosco por telefone a secretária executiva do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção a Adolescentes no Trabalho, FNPETI, doutora Caterina Volkov. Seja bem-vinda, doutora Caterina. Está aí? Vamos tentar restabelecer o contato com ela. Estou aqui também no estúdio com advogado e consultor jurídico. Ele é doutor em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, pós-doutor em Direito Constitucional e professor titular de curso de Direito. Doutor Pedro de Oliveira Alves, seja bem-vindo. Bom dia, doutor Pedro. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Justiça. Doutor Pedro, começo com o senhor. O que o preocupa mais quando falamos do trabalho infantil, até o que diz a nossa Constituição a respeito disso? Excelente pergunta, Sérgio. Nós temos a Constituição de 88, que ela serve como um grande paradigma, uma grande transformação constitucional que aconteceu nesses 37 anos no Brasil. Temos várias decisões do Supremo Tribunal Federal fortalecendo esse comando da Constituição, que no artigo 227 demanda uma prioridade absoluta na proteção das crianças em todos os setores, não só no setor de combate ao trabalho infantil, mas também em questão de políticas públicas relacionadas à saúde, à educação, enfim, ao melhor interesse da criança. Agora sim, contato estabelecido, doutora Caterina Volkov, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia. Doutora Caterina, vou aproveitar e fazer uma pergunta para a senhora, já eu converso com a doutora Luciana Stroyer, que está participando também. Tivemos aqui dados divulgados pelo IBGE, depois de ter caído 24% em 2022 para 2023, os números divulgados agora em setembro pelo IBGE revelam que no ano passado o país ele registrou um aumento de 22% no trabalho infantil, chegando a 122 mil crianças de 5 a 9 anos em situação de trabalho infantil. O quanto esse dado é preocupante para a senhora? Bom, os dados de trabalho infantil eles são imensamente preocupantes porque a gente vinha num decréscimo dos casos de trabalho infantil e nessa última pesquisa nacional de amostra por domicílio a gente observa um aumento. Contudo, é importante a gente frisar que os dados da PNAD é uma pesquisa nacional por amostra de domicílio e ele é a ponta do iceberg do problema do trabalho infantil.
porque nessa pesquisa não estão contemplados, por exemplo, o trabalho infantil, que envolve crianças e adolescentes na cadeia produtiva das drogas ilícitas, nem na exploração sexual, tampouco aquelas crianças que vivem e trabalham nas ruas, sem contar nas novas modalidades de trabalho infantil que acontecem pela internet. Então, a gente tem um número subestimado, né? A gente tem muito mais crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil do que os próprios dados que são apresentados pela PNAD. E a gente observa um aumento considerável nas unidades federativas, né? Por exemplo, em Sergipe, em Pernambuco, em Roraima, sem contar com as grandes capitais, que a gente também tem um grande número absoluto de trabalho infantil. Doutora Luciana Stroer, e para a senhora, como a senhora recebe esses dados desse aumento até do trabalho infantil? Quais as preocupações que a senhora traz até dentro da sua ótica, dentro do direito de família? Eu acredito que é preocupante também e como o trabalho infantil, na verdade, ele é ilegal, né? Qualquer criança e até mesmo ali o adolescente, até os 14 anos, eles são proibidos de exercer qualquer tipo de trabalho, né? Depois dos 14 aos 16 anos ali, eles podem trabalhar como aprendiz. Então, seria totalmente ilegal e preocupante, né? Doutor Pedro, considerando o nosso contexto, né, o contexto latino-americano, quais são os principais desafios comuns aos países da região, por exemplo, termos de desigualdade, trabalho infantil, acolhimento, ao implementar marcos legais para a proteção contra esse trabalho infantil? Excelente. Nós temos aqui desafios que são desafios históricos, né? Desafios de um processo histórico de desigualdade muito forte e um processo que é cultural. Então, ainda que nós tenhamos algumas das legislações mais avançadas hoje em relação à proteção às crianças, mesmo assim existe esse desafio que é um desafio cultural. Eu, inclusive, já conheci pessoas mais velhas que diziam, mas no meu tempo eu trabalhava quando criança e isso não foi nenhum problema, né? Ou seja, as pessoas não percebem, nem todas as pessoas conseguem perceber que aquela situação de trabalho infantil, totalmente ilegal, é algo que está retirando a infância daquela criança, é algo que está também prejudicando no crescimento daquela criança, né? Então existe aí um desafio que é cultural e também de um processo histórico de desigualdade, em que as crianças que são forçadas a trabalhar são crianças que geralmente estão numa situação de pobreza, de miséria, de dificuldade, de famílias que são destruídas muitas vezes, inclusive por drogas, né? Muitas crianças que trabalham de forma ilegal e acabam apurando um certo dinheiro que na verdade vai ser revertido para drogas, para bebidas dos pais. Então a gente tem um grande desafio, né? Então esse desafio, no entanto, eu acho que é um processo que é cumulativo. É uma conquista histórica, diária, que a gente, a cada dia, a cada ano, a gente tenta aperfeiçoar a legislação, tenta aperfeiçoar também as decisões judiciais e, principalmente, os instrumentos de fiscalização. Doutora Caterina, acredito que a senhora também já deve ter ouvido essa frase, né? No meu tempo, eu trabalhei, estou aqui hoje, né? E como é que a senhora rebate isso? Explica que a realidade é outra, a necessidade é outra. O que podemos argumentar para quem diz isso? Bom, a gente tem muitos mitos em relação ao trabalho infantil, né? Que o trabalho dignifica o homem, né? Ele é imensamente valorizado na nossa sociedade e penso que o que a gente precisa é desmistificar esses mitos. E na medida em que a gente vai observando que criança tem uma série de direitos, como direito ao lazer, direito à educação, direito à moradia digna, direito ao esporte, a gente vai desmistificando essas situações. Mas acho que é importante sempre reforçar que o trabalho infantil ele é uma violência e uma grave violação de direitos, né? Então a gente reforça isso, principalmente nas campanhas que o Fórum Nacional, juntamente com os seus parceiros, como o Tribunal Superior do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho e Emprego, anualmente fazem, né, trazendo informações de qualidade para a sociedade, a fim de que as pessoas reflitam sobre esses mitos. E aí a gente tem que observar
que não é possível a gente falar de direitos da criança se a gente também não observar todo um contexto que essa criança está inserida. A gente precisa trabalhar com a questão de geração de renda para essas famílias. As famílias também precisam ser cuidadas nesse sentido. Ainda dentro desse aspecto, doutora Luciana Stroyer, o direito de família, justamente a senhora atua no direito da criança e do adolescente. Como podemos, então, combater isso? Acredito também que até em situações do direito de família, muitos falam essa questão de ter que trabalhar logo, tem que sustentar a família. Como fazer com que esta família tenha consciência de que isso pode ser prejudicial, né? Normalmente é prejudicial para o futuro dessa criança? Sim. Eu acredito assim, a gente tem as normas brasileiras, elas são bem completas, só que falta ali uma implementação e uma fiscalização maior, ou seja, né, implementar, colocar na prática essas normas, tirar ali um pouco do papel e colocar um pouco mais implementadas mesmo no dia a dia ali da nossa população. Por exemplo, fiscalizar, destacar ali que essas normas elas têm que ter uma maior implementação, fiscalização e também como que eu poderia colocar ali, de você educar mais, né? Começar ali nas escolas e assim afins, né? Justamente a educação, doutor Pedro, é um ponto principal para ter essa consciência que esse trabalho infantil é prejudicial para a formação da criança? Exato, perfeito. Eu acho que sem educação, sem processos de conscientização, a sociedade ela não avança. Por mais que tenhamos legislações, por mais que tenhamos gestores, mas é preciso que a sociedade exija isso, que a própria sociedade fortaleça os conselhos tutelares, que a própria sociedade denuncie casos de trabalho infantil, né? Então é preciso que haja esse esforço conjunto. E por falar em educação, inclusive tem uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal, julgamento tema 548, só para a gente ter uma ideia, que exigiu que o poder público abrisse obrigatoriamente vagas de creche para as crianças. Ora, em pleno ano 2022, a gente precisa ir ao Poder Judiciário para exigir o básico, exigir o mínimo, que as crianças tenham acesso à educação básica. Então veja esse tipo de desafio que nós temos, né? É um desafio estrutural, é um processo histórico, mas com conscientização, com esse engajamento conjunto da sociedade civil, dos movimentos sociais, acredito que o cenário pode ser positivo. Doutora Caterina, estamos falando também aqui de um caso em que um menino de 13 anos sofreu um grave acidente justamente trabalhando em uma feira, perdeu 2 dedos na mão. O TST vai julgar este caso. Isso então vai ao encontro daquelas informações que a senhora já citou sobre a subnotificação do que acontece. Como a senhora recebe essa notícia de um menino de 13 anos que perde 2 dedos das mãos trabalhando em uma feira? Pois um dos grandes mitos, né, do trabalho infantil é que trabalhar não mata ninguém. E a gente sabe que existem muitos óbitos de crianças e adolescentes que estavam trabalhando, inclusive nas piores formas de trabalho infantil, né? Somente no ano passado, o Ministério da Saúde registrou mais de 5.800 casos de acidentes de trabalho envolvendo crianças e adolescentes. Então, é um dado gravíssimo, são quase 15 acidentes de trabalho envolvendo crianças e adolescentes, e isso nos preocupa e deveria preocupar toda a sociedade. Esse é um primeiro ponto. No caso em específico desse adolescente, que é um caso muito comum, né, de crianças trabalharem em feira, não somente moendo cana, mas fazendo o carrego, como costuma ser dito no Nordeste, é algo que exige uma atenção do poder público, né? Porque a gente tem que lembrar que a proteção da criança ela é uma obrigação do Estado, da sociedade e da família, né? Não somente relacionado somente à família, não somente à sociedade, mas também ao poder público. Então, nessa perspectiva, a gente tem uma falha conjunta, porque ninguém conseguiu proteger esse menino. E assim como ele, a gente tem muitos casos em todo o país. E aí a gente, de novo, né, reforça.
A gente precisa de educação pública de qualidade? A gente precisa. A gente precisa com que as famílias tenham recursos para poder dar o sustento para os seus filhos? É fundamental. A gente precisa de uma grande fiscalização nesses espaços públicos? Com certeza. E a gente precisa de todo o sistema de garantia funcionando adequadamente. Então, isso nos deixa muito tristes. Que bom que está sendo promovida essa ação e a gente espera e trabalha aqui no Fórum Nacional, principalmente para que nenhuma criança precise trabalhar, quanto menos perder 2 dedos. Doutora Luciana Stroyer, e como ficam as famílias, né? Muitas defendem que precisam deixar o filho trabalhar para ter um sustento, mas também são responsáveis num tipo de ocorrência como essa em que uma criança sofre um acidente, não é isso? Sim, quando uma criança ela sofre algum acidente, isso a gente verifica que tem uma negligência ali da família, dos pais ou dos responsáveis, né? Então eles devem ser assim punidos. Essa criança ela pode ir para um abrigo e os pais eles podem responder ali um longo processo civil, criminal, na esfera familiar e essa família ser monitorada, porque é proibido no Brasil uma criança ela trabalhar e ela ter essa obrigação de ajudar no sustento da família, né? Seria uma obrigação ali dos pais, tanto que a gente tem essas políticas públicas com relação à Bolsa Família, né? Todo o governo, ele dá toda uma assistência para a família com um monte ali ajudando, né? Com vários benefícios. Então, eu acredito que a criança, ela no Brasil, ela não precisaria trabalhar se as nossas normas elas fossem realmente cumpridas e saíssem do papel e fossem efetivamente implantadas. Isso pode caracterizar até uma omissão do Estado, doutor Pedro? Com certeza. As políticas públicas deficientes, insuficientes, elas são objeto de controle judicial e, eventualmente, as associações de proteção da criança e do adolescente devem também buscar no judiciário enfrentar essas políticas públicas deficientes. É preciso lembrar que a Constituição de 88, no seu artigo 227, impõe justamente uma absoluta prioridade na sua proteção integral da criança. Então, há uma prioridade para as crianças e adolescentes na formulação e na execução das políticas públicas. Se isso não estiver ocorrendo, cabe a possibilidade de judicialização. Doutora Caterina, infelizmente o nosso tempo está acabando. Já quero começar aqui agradecendo a presença da senhora, a participação da senhora por telefone, a secretária executiva do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção à Adolescente do Trabalho, doutora Caterina Volkov. Já fica o convite aqui para um debate presencial a respeito desse tema. Mais uma vez, obrigado. Eu agradeço imensamente o convite, fico à disposição em relação a participar de novos programas sobre essa temática e sobre a defesa de direitos de crianças e adolescentes. E reforço que a sociedade tem um papel fundamental na denúncia. As pessoas que nos ouvem podem, ao presenciar uma situação de trabalho infantil, que é muito comum nas cidades, fazer a denúncia pelo Disque 100, pelo Sistema IP de Trabalho Infantil e também pelo site do Ministério Público do Trabalho. É fundamental que as denúncias aconteçam, que a própria rede de proteção possa fazer o seu devido trabalho. Então, eu queria deixar esse recado para as e os ouvintes e reforçar que a sociedade pode ajudar e muito fazendo esse papel de denúncia. Mais uma vez, obrigado, doutora Caterina Volkov. Agradeço também doutora Luciana Stroyer, ela que é especialista em direito de família, com atuação em direito da criança e do adolescente. Obrigado, doutora Luciane. Eu que agradeço a participação, por estar participando desse debate, né? Foi muito vantajoso. Também quero deixar um recado que proteger nossas crianças, proteger nossa infância, garantir a Constituição e garantir o futuro do nosso país. Obrigada pelo convite.
Mais uma vez, obrigado também à doutora Luciana Stroyer. E agradeço aqui no estúdio ao doutor Pedro de Oliveira Alves, advogado, consultor jurídico. Ela é doutora em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, pós-doutor em Direito Constitucional e professor titular de curso de Direito. Doutor Pedro, obrigado por comparecer aqui em nosso estúdio. Eu que agradeço, Sérgio, agradeço aqui a toda a equipe que faz a Rádio Justiça, agradeço também a participação das colegas, participações excelentes, um tema importantíssimo, agradeço o espaço e fico à disposição. Muito obrigado mais uma vez, doutor Pedro. 8h54 e daqui a pouquinho a primeira turma do STF retoma o julgamento da ação penal 2694, que relativa, né? Essa ação penal é relativa ao núcleo 4 da tentativa de golpe de Estado. E a Carolina Chaves está lá acompanhando também o início desse trabalho. Carolina Chaves, seja bem-vinda, bom dia. Olá, Sérgio, bom dia, muito obrigada, bom dia a todos. Olha só, a sessão de julgamento do núcleo 4 vai começar daqui a pouco com o voto do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator da ação penal. Ele vai analisar os fatos, as provas e os argumentos, decidindo pela absolvição ou condenação dos réus. Depois disso, os demais ministros votam. Esse núcleo é integrado por 7 réus, a maioria militares. Eles são acusados pela Procuradoria-Geral da República de espalhar notícias falsas sobre as urnas eletrônicas e atacar instituições e autoridades. O julgamento desse núcleo está previsto para ocorrer também hoje à tarde e amanhã pela manhã, Sérgio. Muito obrigado, Carolina Chaves. E assim vamos ficando por aqui com a Revista Justiça de hoje. A apresentação minha, Sérgio Duarte, edição de Arthur Filho, a produção do João Paulo Bezerra, trabalhos técnicos Luiz Alves, coordenação de jornalismo Bárbara Michelini, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Você fica agora com a transmissão conjunta da Rádio TV Justiça do julgamento da ação penal 2694, como trouxe aqui as informações a Carolina Chaves, relativa ao núcleo 4 da tentativa de golpe de Estado. Bom dia para você. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.